Salve, salve, salve família, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo, mais uma live aqui no canal, rapaziada. E hoje com vocês estou trazendo o Felipe aí do canal Podcast. Isto aqui é Avaí, isso mesmo, um canal muito bom, rapaziada, sobre o Avaí, né, rapaziada? E o Felipe aí dando essa força para nós. Tamo junto, irmão, beleza? Boa noite. Beleza aí, um prazer estar falando com vocês. Bora aí falar do próximo jogo, confronto entre nossos dois times. Falar com respeito. Futebol tem que ser assim, aquela resenha, respeito e aquela brincadeira. Quem ganhar vai provocar, mas isso é o futebol. Exatamente. Com todo respeito, né, irmão? Sempre temos que ter carinho, né, pelo adversário, não ficar desrespeitando, porque hoje em dia o futebol sabe como que é, as pessoas acabam passando do limite, e isso é muito complicado. Irmão, vou começar falando aqui do provável time do Vasco, né, que deve a campo na partida de quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui no estádio de São Januário, contra o Avaí. O Vasco deve a campo provavelmente com o Wanderlei no gol, o Léo Matos na direita, a zaga do Vasco deve ser outra, provavelmente Miranda e Castan deve ser a mudança na zaga, o Graça e o Hernando não deve ficar. Na esquerda tem dúvida, ou vai ser o Riquelme ou o Zeca. Creio que o Riquelme deve ser o titular, porque ele foi muito bem contra o Brasil de Pelotas, conseguiu mudar o lado esquerdo ali do posicionamento do Vasco. Os volantes, creio que seja o Rômulo e o Juninho. O Galarza deve ir para o banco por conta do erro, né? Porque o Rômulo aí tem moral, então deve continuar sendo o titular. E o ataque do Vasco, Gabriel Peck, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Germancano. O Vasco joga no 4-2-3-1. Aí o Vasco não vai ter o Marcelo Cabo, porque ele foi expulso. Então quem vai ser o treinador do Vasco, quem vai comandar o Vasco na quarta-feira, vai ser o Fábio Cortes. Então, eu acho que o time do Vasco, em comparação ao Avaí, é superior nos nomes e no momento também. O Vasco vem de um jogo que venceu contra o Brasil. O Avaí vem de uma sequência bem negativa, tá um jogo sem vencer. O Avaí vem uma sequência forte de jogos. O Avaí teve a final do Catarinense, que foi dois jogos com a Chapecoense, um quarto e outro domingo, há 2 semanas atrás, e depois disso um jogo atrás do outro. Teve Copa do Brasil, como o Vasco também teve. Só que o problema do time do Avaí é que, em relação ao Vasco, é um time mais novo, tem jogadores mais novos, e o time do Avaí é muito envelhecido. Se vocês forem É. pegar a linha defensiva ali do Avaí, tem o Gladson, goleiro que é ex-náutico, 37 anos, o Edilson, que passou aí no Rio pelo Botafogo, Grêmio, cara, 35 anos, a zaga é o alemão, não é tão conhecido, é um zagueiro que só jogou aqui em Santa Catarina, em outros times aqui do sul do Brasil, cara de 30 anos, Alan Costa, ex-Coritiba, ex-CSA, um cara mais velho, ex-Inter também, cara mais velho, 31 anos. O Diego Renan, ex-Vasco, que subiu em 2014 para o Vasco, 32 anos também. Então, é um time bem envelhecido, com Bruno Silva de volante. Então, a gente vê numa sequência de vários jogos, e isso que tá, para mim, tá fazendo mal o time do Avaí. O técnico até falou, o Claudinei Oliveira falou na entrevista coletiva que sentiu o time cansado contra o Brusque na derrota de domingo. Então, eu penso que o Vasco é favorito para esse jogo, muito por isso, pela idade do time do Avaí. Eu acho que a escalação do Avaí tende a se repetir pela falta de treinamento, que o Avaí não vai treinar praticamente de domingo para quarta, porque ainda tem uma viagem para fazer. Hoje, segunda, não teve treino, teve aquele descanso. Aí terça vai ter um treininho leve e viagem já. Quarta é o jogo, então não vai treinar. Eu acho que talvez o time do Avaí provável é Gladson, Edilson, Alemão, Alan Costa e Diego Renan, Bruno Silva, aquele ex-Botafogo, teve uma passagem muito boa pelo Botafogo. Aí vai ser. Sim, sim. Tem o Serrato, que talvez não jogue, que ele saiu lesionado, uma lesão na coxa que ele já teve, tirou ele das finais do Catarinense. Talvez ele não jogue, daí é uma dúvida saber se ele vai botar o Wesley, que é um cara da base do Avaí, só que vem entrando muito, muito mal nos últimos jogos. Então é uma dúvida que tem se ele vai de Wesley, se ele vai de Jean Martin, se ele vai botar o Valdívia um pouco mais na meia, porque nos últimos jogos ele tinha jogado de ponta e foi para o banco por conta disso, porque está muito mal. O Valdívia
o Pouco Pica, ex-Vasco também, ex-vários clubes do Brasil, aquele famoso Sim, Valdívia. sim. Aí tem essa dúvida, aí que o Avaí perdeu o Giovanni Piccolomo, voltou para o Cruzeiro, que é um jogador O que era Cruzeiro. emprestado. Voltou para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem, igual todos os times do Brasil, mas como o Avaí, o próprio Vasco, estão com dívida, o Cruzeiro tem muita dívida e a FIFA vai entrou com recurso se o Cruzeiro não pagar a dívida que tem com o Defensor, aquele time uruguaio que vendeu a Arrascaeta para eles não pagaram ainda. O que foi? Eles vão para a Série C, né? Se não pagar, acho que a É, dívida que tem. e já não vão poder escrever jogadores. Então eles estão chamando Exatamente. todo mundo que tem de volta. O Giovanni é deles, é um bom jogador e fez falta para o Avaí já esse jogo contra o Brusque. Ele é aquele cara que dá ritmo no meio-campo, ele é até um pouco mais lento. Pode ver até nas imagens que ele está um pouquinho Sim, acima sim. do peso, só que é um cara que dá ritmo, fez muita falta, bola parada também. Então o Avaí tá precisando de um jogador para essa posição, porque não tem o Valdívia mal, Marcos Serrato mal, e está machucado, talvez nem jogue, e Wesley são jogadores muito abaixo. Então é uma dúvida o que o Avaí vai botar nessa posição. Só que contratação tá difícil, porque o Avaí tá com problema de salário atrasado, então é difícil tu contratar jogador, tu não pagando os jogadores do atual elenco. Como é que tu vai trazer um cara, sendo que tu não tá recebendo salário? Daí tu vai olhar o time trazendo jogador e tu não recebendo, e tu vai pensar, não estão se esforçando para pagar o meu salário, como é que estão trazendo outro cara para competir e receber o Verdade. dinheiro? Então, é difícil, né? O Avaí tem esse problema, torcedor do Vasco, então também tem esse problema de más administrações, né? A gente sabe como é triste isso, né? E a gente torce, espera que tudo seja feito certinho e não Também. acontece. Então estou me alongando aqui, né, nessa escalação do Não, Avaí, irmão, tá então show de bola. tô Show de bola. retomando aqui, só para falar. Gladson, Edilson, eu acho que talvez possa ser poupado pela idade, mas é uma opinião minha, não é informação. Então, Gladson, Edilson, Alemão, Alan Costa e Diego Renan. Bruno, daí tem essa dúvida, outro jogador que vai jogar no meio campo. Lourenço, que é um jogador da base do Avaí, ano passado jogou a Série C emprestado no Santa. É um cara que é criticado pela torcida, só que ele é importante no esquema do Claudinei, porque é aquele motorzinho, aquele cara coringa que faz o que o treinador pede, aquele cara que voluntarioso, que corre, que marca. Então todo treinador gosta de jogador assim, a torcida do Avaí não gosta tanto dele, mas nos últimos jogos foi um dos principais jogadores. Então, Lourenço. Aí o ataque, Renato, ex-Fluminense, que é lateral também, só que agora não vai Sim, estar sim. tá de ponta, Renato. Aí Jonathan, que é um atacante da base, e, e Vinícius Leite, ex-Paysandu. Então, esse, para mim, é o provável time do Avaí. Talvez o Jonathan não jogue pelo Getúlio, porque tem essa dúvida, ou o Jonathan ou o Getúlio, que são dois atacantes da base do Avaí, porque o Avaí está com um problema muito, muito grave desde o começo do ano de fazer gols. O Avaí foi campeão catarinense, mas sempre placares assim, 2-0, 1-0, até que criando bastante chances, mas problema de finalizar. Então, tá difícil achar um atacante ali para jogar. Até o Júnior Dutra, ex-Vasco também, tá Sim, aqui, sim. tá com uma lesão e fez pouquíssimos gols esse ano. Jogou 19 jogos, fez um gol. Então, todo mundo do ataque do Avaí tá mal. Então, é um começo de crise aqui no Avaí. Depois do título, tivemos uma eliminação para o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, que o Avaí até jogou bem os dois jogos, 1-1 na ressacada, 1-0 na Arena da Baixada. Só que, de novo, teve volume, muito volume de jogo, toque, só que faltou botar a bola para dentro, que é o que conta no futebol, né? Não adianta ter volume de jogo e não conseguir Exatamente. finalizar. Então, eu acho que vai ser esse o problema do Avaí com o Vasco, a falta de treinamento, problema de finalização no ataque, não vai mudar isso, porque
muito pouco, não vai ter treinamento, não vai vir ninguém para esse jogo agora. Então, se o Vasco souber explorar essas dificuldades do Avaí, jogar em cima dos dois laterais, tanto o Edilson e tanto o Diego Renan, que são mais lentos, acho que o Vasco tem boa chance de ganhar do Avaí. Só que futebol é futebol, né? Às vezes o Avaí vai lá e faz um jogo diferente do que vem fazendo, principalmente contra o Brusque, que foi fraquíssimo. O Avaí foi engolido em casa contra o Brusque, não conseguiu criar chances, porque o Avaí tem. A gente até falava, o Avaí cria chance e não faz gol, ganha de 1-0, placar mínimos, ou até empata ou perde, mas sempre jogando melhor esse jogo, nem isso para consolar a torcida, de poder dizer que foi melhor. Assim, irmão, eu creio que vai ser uma partida importante para ambas as partes. Para o Vasco, né, para poder embalar no Brasileiro e dar um alívio de verdade para o torcedor. E para o Avaí, né, para poder ter a primeira vitória, né, porque o Avaí tem aí 2 derrotas e um empate. Então, uma vitória contra o Vasco, acho que seria uma coisa assim muito importante para vocês, né? E um time grande como o Avaí, cara, nessa situação assim, não merece. Um clube que é grande, um time que tem respeito, muita gente conhece o Avaí. Aqui no Rio todo mundo fala muito bem do Avaí, todo mundo fala muito bem. E mais agora que, entre aspas, é um jogo grande, na minha opinião é um jogo grande, não é um jogo pequeno, é um jogo grande, que é 2 camisas pesadas do futebol brasileiro, vai ser um jogo muito importante. O Vasco tem que, assim, entrar em campo respeitando o adversário, não desmerecendo, porque o Vasco pegou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. O Vasco entrou em campo assim, achando o favorito, se achando brabo. E o que aconteceu? O Vasco não jogou nada, quase perdeu o jogo, saiu no empate na cagada. Então, assim, o Vasco tem que entrar em campo na quarta-feira focado, fazendo o seu, jogando e tendo a postura de Vasco. Porque não basta, irmão, o Vasco ter um elenco assim, entre aspas, bom, mas em campo não saber jogar futebol. Futebol é uma caixinha de surpresa. Pode ser que na quarta-feira o Vasco vá lá e perde para o Avaí. Como o Vasco pode, sei lá, ganhar do Avaí bem. Então, assim, futebol tem isso. Tenho certeza que vai ser um jogo muito importante para ambas as equipes, né? E também pode ser crucial aí para a vida do torcedor, né, cara? Porque o Vasco agora está começando a pagar os salários em dia, então, assim, as coisas estão melhorando aos poucos, mas nem com salário em dia os caras nem mostram futebol. É inacreditável isso. Irmão, qual é o seu palpite para o jogo de quarta? Eu mesmo achando que o Avaí tem chance de perder, eu vou falar que o Avaí vai ganhar. Não dá para um torcedor falar que o time dele vai perder. Então, vou 1-0 chorado ali, 1-0. Vou até arriscar um gol aqui, vou falar que o Lourenço do Avaí vai fazer um gol, 1-0. Vamos até tomar pressão ali, o Vasco vai para cima, mas a gente vai ganhar 1-0. Amém, mano, amém. Tem que ser sim, cara, positivo. Eu acho que pode ser no máximo uns 2-1, tá bom? Porque vai ser um jogo complicado. O Vasco é um time que dá muito mole em sistema defensivo. A zaga do Vasco, na minha opinião, é a pior zaga do Brasil. Horrível, horrível. Creio Tu que vai vai ter ver do lei do Avaí ex. aí, ó. Pô, Dá um pega. O alemão, o zagueiro do Avaí, o Alan Costa, a tu vai zaga do Vasco é ver. muito lenta. O Aí do creio Avaí, que Daniel igual. Amorim. Que isso, irmão? Que isso? A zaga do Vasco é horrível. É lenta demais. Vai dar Daniel um pega. Amorim. Pô, Daniel Amorim, se Deus quiser, ó, vai fazer lei do ex. Tenho fé. Daniel Amorim. Que tá achando do Creio, Daniel creio. Amorim? Que tá Pô, vou te achando aí falar. dele? Vou te falar uma coisa. Eu não sou muito fã dele, mas o começo dele, assim, os primeiros jogos não foi aquelas coisas. Mas desde quando ele entrou na partida contra o Brasil de Pelotas, ele mostrou uma movimentação muito diferente de muitos atacantes no Vasco. Um atacante de 1,90 ter velocidade é poucos. Então, assim, ele conseguiu mudar o ataque do Vasco. Não é à toa que foi ele que empatou o jogo. E logo depois, o Vasco fez um empate, passou acho que 2 minutos, o Vasco virou o jogo. Então, assim, ele entrou muito bem. Tenho certeza que ele vai ter mais oportunidades. E se Deus quiser, né, ele vai calar a boca dos críticos, porque 99% não gostou da contratação dele. E também ele vinha de algumas lesões, acabou se destacando na tão bem. Então, acho que é uma oportunidade de vida para ele. Cara, eu vou te falar o que eu acho do Daniel Amorim. Aqui no Avaí, ele tinha ele e o Rodrigão em 2018. E o Rodrigão, que tá na Ponte agora, é um atacante muito mais técnico que ele. Tem aquela dominada de bola, um cara que enfia a bola. Só que o Daniel Amorim é aquele cara caneludo,
só que ele sabe se posicionar, ele vai bem na bola aérea, ele vai estar lá brigando com o zagueiro. Então, ter um cara como ele numa Série B é útil. Eu acho que até falta para ver um cara com as características dele, de brigar, de dar casquinha, de se posicionar bem na área. Então, eu acho que ter um cara como ele numa Série B é importante. Até para um segundo tempo, se ele tiver no banco e o Vasco precisar ganhar, por exemplo, é aquele bumba meu boi, bola na área, um cara alto que sabe cabecear, é importante. A gente sabe que a Série B, o nível técnico é mais baixo, então é bom ter um cara que sabe jogar esse tipo de jogo. Então, ele pode não ser o cara mais técnico do mundo, mas ele briga, então ele sabe ter o espírito que o torcedor quer ver em campo, que quer raça, quer vontade, então eu até gostava dele por isso, assim, ele não é um cara técnico, mas com vontade a gente até vontade e bom posicionamento que ele tinha, eu engolia ele. Ele até foi o artilheiro do Campeonato Catarinense 2019, então é um cara que teve uma passagem boa em números pelo Avaí, assim, ele fez, acho que praticamente um gol a cada 2 jogos, então é um cara que sabe fazer gol, então talvez tenha uma passagem boa aí no Vasco, mas vamos ver, né? Futebol, às vezes, o cara vai muito bem num clube e no outro não domina uma bola, né? Verdade. Cara, futebol é uma caixinha de surpresa. Eu creio que o Vasco, como eu falei, tem um elenco bom, mas em campo os caras não vão ter futebol. Agora que as coisas estão começando a acontecer, teve muita contratação que veio com expectativa e não deu certo, como teve contratação que veio com expectativa e também não deu certo. Então, assim, eu creio que ele é um jogador, assim, cara, que pode ser muito útil para o Vasco, mesmo que não é um atacante de nome, mas é um cara que, se você pegar no papel, cara, é difícil um atacante de 1,90. A maioria do centroavante é tudo 1,86. E a bola aérea é algo que o Vasco vem sofrendo. Então, assim, em um jogo grande, vamos dizer, Vasco Cruzeiro, Vasco Avaí, Vasco Botafogo, ele pode ir e voltar toda hora, porque ele é alto. E ele sabe marcar. Eu vi jogos dele, eu vi alguns lances, ele tirando toda hora, bola aérea. Então, assim, ele é um jogador que não só ataca, mas assim, acaba voltando para marcar quando tem bola aérea. É sempre importante tu ter jogadores altos no time. Até o Mourinho, o treinador que é ex-Real Madrid, Inter de Milão, tu pode pegar os times dele, ele sempre tem caras maiores de 1,80, porque ele se preocupa muito com bola aérea. Não é o caso. No Brasil, a gente só tem um time de jogadores de 1,80. Mas tu ter pelo menos uns 3 ali com uma altura diferenciada ajuda muito, tanto na bola aérea defensiva e ofensiva. Porque o cara com uma altura assim é muito mais fácil ganhar na cabeça, né? Então é sempre importante ter caras altos, até porque o time do Avaí tem um Alan Costa, que é um zagueiro alto, então tu ter um Daniel Amorim, por exemplo, para marcar ele quando tiver um escanteio para o Avaí, e vice-versa, porque o Avaí é importante ter um cara da altura do Alan Costa, porque um Daniel Amorim da vida não pode ficar ali sendo marcado por um cara de 1,70, porque provavelmente ele vai se antecipar e fazer o gol pela altura, né? Então é sempre importante ter cara dessa altura. E tu relatou alguns problemas do Vasco de ter contratado cara de nome e não ter rendido. E é a mesma coisa o Avaí. O Avaí ano passado, não sei se tu acompanhei, que o Avaí contratou muito cara assim de nome para uma Série B. O Adrian, ex-Flamengo, contratou o Rildo, que jogou no Vasco também. O próprio Valdívia não rendeu tanto que foi esperado. O Bruno até recuperou o futebol esse ano, mas ano passado foi muito mal. Então é isso, assim, às vezes a gente deposita esperança num cara de nome, e daí um Daniel Amorim da vida vai lá e mostra que às vezes o nome no futebol não é tudo, e sim a dedicação do atleta. Então, se o Daniel Amorim pode mostrar o futebol aí, o nome não quer dizer muita coisa, não. Exatamente, irmão. Exatamente. Mano, te agradeço aí pela moral, papo reto. Tenho certeza que, pô, foi uma resenha muito boa. Gostei muito mesmo da resenha. Humildade pura. Vou pedir pra galera
poder se inscrever no canal, né, de vocês, que é um canal sensacional, podcast. Isso aqui é Havaí, vou deixar aqui na descrição, tá? Aí se você puder, irmão, mandar para mim lá no Zap seu Instagram também, a galera te seguir, eu agradeço também. Valeu, galera, segue lá, tudo aqui na descrição. Tamo junto sempre, irmão, Deus te abençoe. Valeu. Qualquer coisa pode contar comigo, irmão. Tamo junto sempre, mano. Valeu. Só queria agradecer aí pelo convite, pelas palavras elogiando o Havaí. E é muito legal participar assim num debate com outro torcedor. Sim, A sim, gente falou de boa, mostrando que o futebol é isso, é aquela resenha, que é amizade, exatamente. então isso é importante. E feliz ainda de ser num podcast, um time tão grande quanto o Vasco, com tanta visibilidade. Então pedir para a galera aí Amém. que gostou do que eu falei, para entrar no nosso podcast, Isto é Havaí, deixar lá a curtida, seguir a gente para ajudar, porque a gente começou Amém, amém. agora esse ano aí para a gente conseguir mais seguidores. Obrigadão. Eu creio, irmão. Tamo junto sempre, irmão. Deus abençoe vocês. Todo o sucesso do mundo. Grandes coisas estão por vir. Abraço. Um abraço, valeu aí, galera.